O Brasileirão, o campeonato mais emocionante do mundo. Não à toa, temos várias equipes que começam o ano com favoritismo e com chance de ser campeão, mas apenas uma levanta a taça. E muitas vezes aconteceu na última rodada, nos últimos minutos, nos últimos segundos. E é isso que eu quero trazer hoje no Arquivo Futebol Clube. As vezes em que o Campeonato Brasileiro foi decidido na última rodada. O Campeonato Brasileiro sempre conta com muitas probabilidades. E tu sabe que o lugar onde a diversão acontece, onde tu pode acreditar nas probabilidades, é, obviamente, na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo. No momento da gravação desse vídeo, ainda tem 4 times no páreo: Botafogo, Palmeiras, Inter e Fortaleza. Pode ser que os 4 ainda estejam com chances de título, pode ser que o Botafogo já tenha conquistado o título, não importa. O que importa é que a KTO é pra tu te divertir, pra tu brincar, mas lembre-se, joga com responsabilidade e só se tu for maior de 18 anos. Tá fechado? Então bora pro vídeo. Bom, como eu tô falando de títulos nas últimas rodadas, obviamente só vai contar a parte dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. O primeiro ano que esse modelo foi adotado foi em 2003, e logo no ano seguinte, em 2004, tivemos a primeira vez que essa novidade de título sendo disputado na última rodada ocorreu. As duas equipes que contestavam a taça de campeão brasileiro eram Atlético Paranaense e Santos. O Atlético que ainda não tinha o TH, que não tinha trocado escudo, era um escudo muito lindo do Atlético Paranaense, infelizmente agora esse aí, mas deixa quieto. E o Atlético Paranaense estava liderando a competição por 11 rodadas consecutivas, mas na penúltima rodada, depois de um tropeço, o Santos assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e ia para a rodada decisiva com a vantagem. E olha que o jogo que tirou a liderança do Atlético Paranaense foi um empate contra o Grêmio já rebaixado, um 3-3 que deixou o Furacão com a desvantagem para essa última rodada. E olha que o campeonato aquele ano tinha 46 rodadas, porque o Brasileirão, em determinado momento, tinha 24 clubes. Se os caras reclamam de calendário hoje, imagina naquela época. E o cenário era o seguinte: pro Santos, bastava uma vitória simples, jogava contra o Vasco em São José do Rio Preto, por conta de uma punição, não pôde jogar na Vila, e o Atlético Paranaense precisava de um resultado paralelo, de um tropeço do Peixe, e também que o próprio Furacão vencesse na última rodada. Bom, não teve emoção, não teve graça, o Santos venceu por 2-1 e se consagrou mais uma vez campeão brasileiro, segundo da era dos pontos corridos. Bom, agora vamos ao ano de 2005 e mais uma vez um campeonato brasileiro sendo decidido na última rodada, mas com uma pequena diferença. Porque o campeonato deste ano contou com diversas polêmicas de arbitragem. Por conta da máfia do apito, que eu acredito que a maioria saiba o que é e que terá um vídeo aqui no arquivo futuramente explicando detalhe por detalhe, algumas partidas do Campeonato Brasileiro acabaram sendo anuladas e por isso outros jogos acabaram sendo realizados, o que deu uma diferença na tabela geral. A gente também teve, no confronto direto entre Inter e Corinthians, um jogo com muitas polêmicas, principalmente com o pênalti que não foi marcado em cima do Tinga, depois a expulsão, tudo mais, enfim, diversas polêmicas. Mas o cenário para a rodada final daquele Campeonato Brasileiro era o seguinte: o Corinthians enfrentava o Goiás e o Inter enfrentava o Coritiba. O Corinthians era líder e para ser campeão bastava apenas um empate. Já o Inter dependia de um tropeço corintiano e precisava ganhar do já rebaixado Coritiba no Couto Pereira. O Corinthians perdeu para o Goiás por 3-2 e o caminho estava livre para o Inter, mas o Colorado acabou perdendo por 1-0 para o Coritiba e com isso deu adeus ao título brasileiro. Mas é importante ressaltar: caso aqueles jogos não tivessem sido anulados, o que gerou muita polêmica, o Inter seria campeão brasileiro. Mas como o Inter tentou um recurso, depois acabou sendo cogitado até algumas punições para o Inter por tentar garantir o seu direito, o Corinthians acabou levando a taça e o Inter ficando com o vice-campeonato. Avançando 3 anos, chegamos em 2008.
onde mais uma vez um gaúcho e um paulista decidiam o Campeonato Brasileiro na última rodada. Dessa vez, São Paulo e Grêmio. Para vocês terem uma noção, no final do primeiro turno, o Grêmio era líder daquele Campeonato Brasileiro, estava a 5 pontos do segundo colocado, que era o Cruzeiro, e a 11 pontos do São Paulo. Mas aquele time de Celso Rotti acabou tendo algumas derrocadas. O São Paulo do Muricy deu uma boa arrancada naquela competição e assumia a liderança do Campeonato Brasileiro nas rodadas finais e tinha a vantagem na rodada derradeira. O Grêmio até venceu o Atlético Mineiro por 2-0, mas o São Paulo também fez o dever de casa. Venceu por 1-0 o Goiás e não deu chance nenhuma para o Grêmio sonhar com aquele título brasileiro. Mais uma vez, os paulistas se deram melhor do que os gaúchos. E talvez quando se fale de decisão na última rodada de Campeonato Brasileiro, a edição mais emocionante é a do ano de 2009. Na última rodada, 4 times poderiam ser campeões: Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo. O Flamengo era líder daquele Campeonato Brasileiro e dependia só de si. E as outras equipes precisavam de um tropeço do Mengão para sonharem com o título na última rodada. E olha que o Flamengo pegava o Grêmio, que por ter o Inter na competição, deixava claro para o seu torcedor de que sofria uma pressão absurda da torcida para entregar aquele jogo. E olha que, por incrível que pareça, o Grêmio abriu o placar daquele jogo no Maracanã com o Robertson. Foi jogar no Inter e tudo mais, o que gerou uma comemoração absurda no Beira-Rio. Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! E o Inter goleava o Santo André na última rodada e por mais ou menos 1 hora botava a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, o Grêmio ia acabar entregando uma hora ou outra e o Flamengo virou aquela partida, David Braz empatou e o gol do título foi marcado por Ronaldo Angelini. Quero do meu coração! Pode Flamengo, não. Flamengo mais uma vez campeão brasileiro. No ano seguinte, em 2010, mais uma vez, um campeonato brasileiro que chegava em sua última rodada, com vários times podendo conquistar o título do Campeonato Brasileiro: Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Quem ocupava a liderança era o Flusão. Então, para o Cruzeiro e para o Corinthians, era necessário ter um tropeço, era necessário que o Guarani fizesse o crime, mas acabou não acontecendo. O Fluminense venceu por 1-0 com gol do Emerson Sheik, o que tornou, por exemplo, a vitória do Cruzeiro em cima do Palmeiras por 2-1 completamente inútil. E o que falar do Corinthians? Bom, e o Corinthians, que precisava vencer para sonhar, nem isso conseguiu. Acabou ficando no empate em 1-1 com o time do Goiás. E pelo terceiro ano consecutivo, em 2011, mais uma vez o título ficava para a última rodada. Dessa vez, o Corinthians novamente, contra um novo adversário, o Vasco da Gama. Sim, o Vasco, aquele Vasco que era um baita time diferente de hoje em dia. Só que essa edição tinha uma peculiaridade, porque em determinado momento o Campeonato Brasileiro se encerrava com clássicos regionais, o que trouxe algumas pérolas para o Campeonato Brasileiro, entre elas a vitória do Cruzeiro por 6-1 em cima do Atlético Mineiro, num jogo que poderia ter rebaixado o Cruzeiro, e também o título corintiano. O Corinthians encarava o Palmeiras no Pacaembu e o Vasco jogava contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Um empate era suficiente para o Corinthians se tornar campeão brasileiro e foi o que aconteceu. Um 0-0, então não teve, por exemplo, um gol de título, mas o que importa é a taça sendo levantada. Já o Vasco, que precisava vencer, acabou ficando no 1-1 com o Mengão. Bom, e se não bastasse os gatilhos para a torcida colorada, 2020/2021 veio com uma verdadeira pedrada. Mas falando de forma imparcial, cara, uma grande decisão de Campeonato Brasileiro que acabou ficando para a última rodada. Importante ressaltar que o Flamengo assumiu a liderança antes num jogo muito polêmico contra o Internacional, em que o Rodinei acabou sendo expulso, o Flamengo ganhou e tudo mais, mas enfim, o que interessa é a última rodada, onde o Flamengo tinha a vantagem e dependia só de si no jogo contra o São Paulo no Morumbi
para ser campeão. Já o Inter precisava contar com o tropeço do Flamengo e precisava vencer o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. E surpreendendo a praticamente todo mundo, o Flamengo perdeu aquele jogo para o São Paulo no Morumbi por 2-1. Então o Inter precisava de só um golzinho para encerrar um jejum de 41 anos! E o Inter tentava e teve pênalti que não foi marcado e teve gol anulado e chegava na última bola do jogo, Edenilson acaba fazendo gol, mas ele estava impedido. E com este resultado, o Flamengo conquistou mais um título do Campeonato Brasileiro. E agora, o que será que nos reserva para a edição de 2024? Talvez tu esteja vendo esse vídeo, já está praticamente ou já está matematicamente encerrado o campeonato, ou então tu, torcedor colorado, palmeirense, botafoguense, torcedor do Leão, esteja se iludindo com uma possibilidade na última rodada de ser campeão brasileiro. Afinal, é o melhor campeonato do mundo, é um campeonato muito melhor que essas ligas europeias que não tem graça nenhuma, que tu já começa o ano sabendo que 2 ou 3 vão ser campeões. Enfim, vida longa ao Brasileirão. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vira membro. Nos segue no TikTok e no Instagram, @ArquivoFutebolClube. É isso, um abraço, até a próxima